Boa noite. Consegue-me ouvir? E já o consigo ouvir. Consegue-me ouvir? Sim, consegues me ouvir? Consigo. Consegue-me ouvir também? Vou só pôr aqui um bocadinho aqui o som um bocadinho, opá, que eu não estou habituado a isto. Deixa-me só ver se ponho aqui o som mais alto. Agora sim. Agora acho que já podemos. Com certeza. Antes de mais, queria-lhe agradecer por esta oportunidade. Não, olha, para já posso-me tratar por tu. Pronto, primeiro ponto. Tudo bem que eu tenho um bocado mais de idade, mas posso tratar por tu, tranquilo. É uma questão de boa educação. E de Sim, mas tranquilo. Sim. Salientar também que isto é uma entrevista para um trabalho que veio a substituir, por causa desta situação toda do Covid, Sim. a substituir a minha prática simulada em contexto de trabalho, ou seja, o meu estágio em trabalho. E surgiu uma oportunidade de eu fazer um trabalho sobre uma profissão futura. Sim. Eu escolhi ser guarda-redes. Eu sou atleta também, federado, sou guarda-redes. Mas tencionas ser profissional? Estou a treinar para isso, estou a fazer para isso, exato. E achei que seria interessante e bom para o meu trabalho poder entrevistar já profissionais nesta área. Sim. Sabes, antes de mais, sabes que eu sempre já fui profissional, mas sempre conciliei com a minha atividade profissional. Sabes disso? Sim. Sempre trabalhei. É isso também uma das perguntas, é saber se consegue conciliar depois também o futsal. E vamos por partes, tranquilo. Sim. Só te digo isto porque é assim, isto é uma liga, estamos a falar da liga agora é a Liga Placar. Sabes que é assim, supostamente as pessoas dizem que são duas equipas profissionais, não é? Mas não são só duas. Quer dizer, claro que não. Benfica e no Sporting, exato, mas sabemos que tem mais 3, 4, 5 equipas. Não, e para mim as equipas todas que estão no campeonato e assim já são equipas que um dia sonhava poder jogar. Sim. E mesmo as outras equipas, mesmo eu posso falar agora, assim, a experiência que eu tenho das outras equipas que tive e que estou agora, que é o Candoso neste caso, Sim. Têm já uma estrutura muito interessante a nível de, não só de logística, mas a nível de trabalho e tudo. Fiquei bastante surpreendido pela positiva. Eu posso dizer que se calhar não, tenho a certeza, fui profissional no Freixeiro, na altura, mas tinha uma estrutura e tinha uma maneira de trabalhar muito amadora, percebes? Muito diferente, e eu sei que depois, passados uns tempos, foram evoluindo, mas isto está à conclusão de que às vezes o profissionalismo às vezes não é só dizer que se treina de manhã e à tarde. Claro. O profissionalismo começa da parte de cima também, percebes? Exato. Mas pronto, mas tudo o que quiseres abordar, estás à vontade. Claro. Antes de mais só pedir-te a permissão para poder gravar a imagem. Acho que sim. Eu estou aqui com uma barba meia esquisita, mas este confinamento é o que dá. Exato. Não, era só mesmo para pedir autorização, para depois... força. Assim já apanha melhor, assim. Exato. Podemos então passar para as primeiras... Antes de passar para as perguntas, já tivemos a falar aqui um bocado, se quiser apresentar-se assim mais um bocado, para as pessoas que nos verem a entrevista. Assim, portanto, já tenho quase 41 anos, não é? E eu já ando neste dilema de ano após ano, não saber quando é que vai ser, porque isto é sempre, como já tínhamos falado um bocadinho de tudo, um bocadinho antes de começarmos esta entrevista, é sempre um bocadinho, nós estamos vendo, à medida que a idade vai avançando, nós estamos a ver cada vez mais o fim. Exato. E eu tenho andado neste dilema ano após ano, mas pronto, as coisas têm-me corrido bem. É evidente que com a minha idade é sempre complicado, surge uma lesão mais complicada, mais grave. Pronto, já sabe que é muito mais difícil a recuperação e se calhar era uma questão de acabar mais cedo a carreira, mas é assim, sinto-me bem, acho que as pessoas dos clubes, onde eu tenho passado, neste caso o Candoso, também reconheceram o trabalho que tem sido feito e vou ter mais um ano em cima, mais um ano de Liga Placar e é uma satisfação enorme. Pronto, começando agora a entrevista, pronto, vou fazer 41 anos, já jogo futsal já desde os meus 18 anos, comecei no futebol de 11, fiz as minhas sempre fui guarda-redes, isto começou, por acaso é uma história engraçada, começou num grupo de amigos e de colegas de bairro onde eu jogava, que isto é sempre
Isto já é um bocadinho antigo ditado, porque ninguém quer ir à baliza. E normalmente vão buscar aquele tipo que, pronto, que se calhar tem menos jeito para a frente e metem, Claro. vamos pôr este tipo na baliza, pode ser que ele se errasse. Foi um bocadinho assim, faltava uma pessoa na baliza e eu comecei a ir à baliza. Naqueles torneios de bairro e tudo, morava na Sé, fiz a minha infância toda na Sé. O meu primeiro clube foi o Guindalense, que é um clube das escadas dos Guindais, era um clube que fazia uns torneios nas escolas e tudo, e foi aí que eu comecei. Pronto. Curiosamente comecei em jogos de futebol de 5, só que pouco depois comecei no futebol 11, comecei no Padroense 1 ano, já com 7 anos, e depois fiz a minha formação praticamente toda no Leixões, que é um clube que eu gosto muito a nível de futebol e tudo, acho que tem uma massa adepta muito fervorosa e tudo, gostei muito de estar lá, e depois fiz mais 2 anos do Nacional, sempre dos Nacionais, fiz mais 2 anos de Nacional no Candal, aqui em Gaia, e aí sim, aí depois tive um convite de um colega, quando cheguei ao meu segundo ano de júnior, que ia fazer a transição para sénior, eu tive um colega que jogava no Futebol Clube Gaia, futsal, na altura, e que me convidou para ir experimentar o futsal. E eu fui e pronto, as pessoas gostaram do que viram, se bem que não foi uma mudança muito fácil. Exato. Porque há muitas diferenças, principalmente num posto específico. Eu sei, percebo. Como guarda-redes, é muito... eu acho que é mais fácil, se calhar, a transição de futsal para futebol de 11 do que futebol de 11 para futsal. Porque há muitas diferenças. Eu senti muita dificuldade, confesso, apesar das pessoas terem gostado do trabalho e dos treinos que eu fiz, e foi aí que começou a minha aventura no futsal. Mas tive bastante dificuldade em me adaptar. As coisas correram bem e começou assim o meu trajeto no futsal. Comecei no Gaia, em que apanhei o trajeto na segunda divisão, subimos à primeira, mas no entanto, depois na altura a secção fechou, quando foi assim, apanhámos um bocadinho de surpresa, porque tínhamos acabado de subir à primeira divisão, mas na altura a secção, pronto, na altura era pelo engenheiro João Rocha, que era o responsável pelo departamento, que aceitou o convite para o Boa Vista. E o Boa Vista tinha descido nesse ano, portanto foi repetir um ano de segunda e foi fazer nova subida de divisão pelo Boa Vista, na altura. E correu muito bem, e foi nessa altura que depois fui para o Miramar. Foi um clube fantástico, em que tínhamos um plantel fortíssimo. E tive lá 3 épocas até me mudar para o Freixeiro, e aí começou a minha história profissional. E eu digo sempre isto, profissional trabalhando, porque eu sempre trabalhei. Mas começou a minha história profissional, de treinar de manhã e à noite, e realmente começou a minha aventura também nas seleções nacionais, na EA principalmente, porque eu já quando estava no Gaia, no Boa Vista, eu ia às seleções de sub-21 e sub-23, já tinha feito essa estreia pelas seleções, e aí sim, no Freixeiro, foi quando fiz a minha estreia pela seleção lá, e pronto, e a partir daí tive 3 anos muito bons no Freixeiro, mas chegou a uma altura que eu tinha que optar, ou continuava 100% profissional e a dedicar da minha vida profissional, mantinha, porque sempre nestes 3 anos deu para conciliar, primeiro porque a minha entidade patronal era uma excelente entidade patronal, porque nem todos os patrões davam uma liberdade que o meu patrão me deu na altura, porque deves calcular, é assim, os treinos de manhã, era dispensado os treinos da manhã, eu ia treinar de manhã, voltava a correr, fazia o saco para a noite, ia trabalhar à tarde, ia direto do trabalho para o treino, porque os treinos eram à noite, e ainda nesses 3 anos, só que depois os treinos da noite passaram para a tarde e eu tinha que optar. E custou-me porque na altura, no fim desses 3 anos, eu tive convites. Tive um ou outro convite bom e era para ser 100% final, mas é como te digo, tinha e tenho, ainda no meu atual emprego, tenho um trabalho bom e não ia abdicar. Claro. Se calhar se me dissesses, tenho alguma, não digo mágoa, mas tenho pena de não ter enverdado só pelo profissionalismo, porque tinha 1 ou 2 desafios muito bons pela frente, mas isto temos que tomar decisões e na altura foi a decisão e não me arrependo de nada. Pronto, e foi nessa altura que fui para o Módicos, também um clube que me diz muito e que passei quase 10 anos fantásticos, um clube com gente muito boa e adeptos também fantásticos, também é um clube, foi o clube, aliás, é o clube que eu tive mais tempo, e isso quer dizer alguma coisa, que eu também não sou de mudar muito de clube, quando sinto que as pessoas gostam do nosso trabalho, só não havendo se calhar um outro motivo muito forte para mudar, porque gosto de estabilidade e gosto de trabalhar num sítio em que me sinta bem, em que as pessoas gostam do nosso trabalho. Yeah. E esses 10 anos Módicos, depois, mesmo, e sou sincero, não estava a contar, pensei muito sinceramente
um dia acabei a carreira lá, teve o convite no Pinheirense, que foi um convite que na altura a equipa também tinha acabado de descer, nesse ano tinha-se estreado na Liga na altura, na Liga Sport Zone, e desceu nesse ano, e tive o convite do presidente do Pinheirense na altura, que era para lutar para subir novamente, queria pôr o clube na primeira divisão, e foi um convite que era irrecusável, porque era um convite da segunda divisão, mas era um convite muito bom, e pronto, sei que as pessoas do Módicos ficaram um bocado tristes, claro. E eu próprio também não contava sair, mas pronto, são coisas que acontecem. Exato. E que não podia rejeitar uma proposta daquelas. E tive 3 anos nesse clube, e também é um clube eu chamo sempre um clube de bairro no bom sentido. Porque, exato. Quer dizer, eu sei que isto é difícil para outras pessoas, porque eu sei sei o que era jogar em casa naquele pavilhão, e sei quem ia lá jogar, a dificuldade que era ir lá jogar, eu sei pelo ambiente e tudo, mas tenho pena do Pinheirense ter acabado, e das pessoas, que também é um clube que trabalhava, as pessoas que estavam à frente do clube eram muito dedicadas, davam tudo pelo clube, e tenho pena do desfecho que o clube teve. E depois, dentro quando estava no Pinheirense, tive um convite, acho que foi a minha experiência mais curta, mas muito gratificante. Foi uma proposta também muito boa do Rio Ave, na altura, que era para acabar. Eu saí em fevereiro, nunca me tinha acontecido uma situação destas, sair assim, uma época tão avançada, e foi uma proposta também muito boa, que saiu a ganhar mesmo o próprio Pinheirense, porque pronto, foi bom para ambas as partes, e acabei a época no Rio Ave, que eu digo-te que é um clube muito organizado, muito bem organizado, e é um clube que faz falta à primeira divisão, faz falta. Foi uma pena, na altura, quando cheguei só tínhamos 7 pontos, é muito pouco para faltavam só para aí 8, 9, 10 jogos, é muito pouco. E ainda conseguimos fazer para aí 18 pontos, mas já as 2 últimas jornadas era com Benfica e Sporting, e sabíamos que era muito complicado. Muito difícil. Eu acompanhei ambos os campeonatos, tanto como no Pinheirense como no Rio Ave, acompanhei sempre. Sim. Apesar de muito bem que jogava tanto o Pinheirense como tudo, havia aqueles certos adversários como o Benfica, sim. Que era muito difícil bater. Principalmente no Rio Ave, quando eu cheguei, e já sabia mais ou menos o calendário, mas quando cheguei vi o calendário e sabíamos que tínhamos ali 4, 5 jogos que tínhamos que fazer sempre 3 pontos nos jogos todos, porque não podíamos esperar ir ao Benfica e Sporting nas 2 últimas jornadas fazer pontos. E foi uma pena um clube desses descer divisão, mas pronto. E a aventura do Rio Ave também acabou aí, mas tenho muito boa ideia, muito boa impressão. É um clube muito bom, muito organizado, tem uma estrutura quase profissional. Aliás, o futebol do 11, sou-te sincero, nunca tinha conseguido ter estágios no hotel do presidente, jogos em casa, íamos todos ter as refeições todas, jogos em casa. Detalhes que no fim acabam por fazer a diferença. Exato. Mas pronto, mas também percebo que tinha uma estrutura de futebol por trás, e assim é mais fácil também as coisas organizar-se. Exato. E depois dessa curta aventura, mas enriquecedora, porque eu acho que todas as aventuras nós aprendemos e crescemos com elas. Depois dessa aventura tive este convite também, e quando eu já pensava se calhar terminar a carreira ou se calhar abrandar um bocadinho, porque isto não é fácil. Não é fácil. Porque são muitos anos, e as viagens, são muitas viagens a Lisboa, perdemos muito tempo, e a verdade é essa, os treinos e tudo, as viagens, os fins de semana, só ficamos com um dia praticamente livre pelo domingo, e tive este convite do Candoso, e pronto, e mais uma vez fiquei surpreendido pelo convite e agradecido ao mesmo tempo, e as coisas, aceitei o convite. Confesso que não é fácil, porque eu sou do Porto, não é? E para Guimarães ir e vir são 100 km, e é tem que se gostar muito também, e temos que abdicar de muito tempo em família e tudo, mas é assim, é o que eu digo, a vida é feita de decisões e tudo, e quando se toma, é isso, claro. Tem que ser 100% focado. Eu sempre fui assim, sempre foi o meu lema, assim, eu não vou para isso, se não fosse compromisso, eu não estava na primeira divisão. Eu estava em grupo de amigos, íamos jogar uns joguitos às vezes uma vez ou outra por semana, e ia-se comer uma francesinha no fim do jogo e estava feito, não é? Exato. E pronto, quando só assume o compromisso é até ao fim, e pronto. E agora aconteceu esta situação do campeonato, que eu impede conversa, até disse a um amigo meu que o nosso melhor reforço foi o Covid, o número 19, porque
Nós já estávamos numa situação muito difícil e esta situação, pronto, não vamos estar aqui a negar, foi uma situação que beneficiou, não vou estar aqui a ser hipócrita e dizer que não foi uma decisão assim, beneficiou, prejudicou uns, beneficiou outros. Exato. E pronto, neste caso estávamos com uma tarefa muito difícil e esta situação, pronto, veio-nos permitir reprogramar e se calhar perceber o que estava menos bem nesta época, porque também foi uma época muito difícil. E acho que nós jogadores e a estrutura todo o clube percebeu o que faltava e o que era preciso melhorar para na próxima época, se Deus quiser, as coisas correrem melhor do que estavam a correr até agora. Muito bem, muito bem. Eu por acaso tenho acompanhado, eu sou atleta, mas também gosto muito de acompanhar os jogos de futsal, principalmente ver as exibições do guarda-redes, porque eu acho que é a ver que eu aprendo mais. Sim, em tudo. Eu gosto imenso do que eu faço, infelizmente tive parado por uma lesão que me apareceu, um quisto no joelho, tive parado. Vou poder voltar normalmente quando esta época começar, vou voltar ao ativo, estou mortinho para voltar a começar e tudo. E este tempo tenho estado parado, tem-me feito perceber que é mesmo isto que eu quero, é isto que eu quero continuar, e são pessoas como você, ou como tu, desculpa, como tu, que me fazem perceber que não devo baixar os braços, que devo desistir, não, isso nunca. Que é sempre possível. Sempre. Sempre. Isso é assim, uma das coisas principais e pelo que estou a perceber, pelo que estás-me a dizer, é ter o gosto por aquilo que fazemos. Exatamente. Eu também não te vou mentir e vou dizer que tenho o mesmo gosto quando tinha a tua idade ou quando tinha 30 e poucos. Sou-te sincero, já não é aquela, assim, não é aquele gosto que eu tinha de ir, de vamos, motiva, estou à espera já do treino da manhã, mas eu tento sempre automotivar-me precisamente por causa disto que eu te acabei de dizer, porque não é fácil, porque assim, tu vens do teu dia de trabalho, tu chegas a casa, no inverno, tens aqui a tua família, tens aqui os teus filhos, e tu sabes, lá vou eu ter que ir ao treino. Tens que te automotivar. Exato, se não te automotivares, tu chegas ao treino e não estás a fazer nada. E é assim, e já que vamos, é assim, também vou-te ser sincero, para mim os treinos também são um escape para o nosso dia-a-dia. Sim, descarregar sempre com responsabilidade, mas sempre claro. com responsabilidade. Porque se nós não tivermos responsabilidade, não se trabalha bem e não se consegue chega ter uns resultados no fim. E é como te digo, essa motivação que tu tens e tudo é importante, sem dúvida, porque se nós formos já com aquela motivação, ou se não formos com aquela motivação, se não estamos com aquela ideia de vamos passar aquilo a uma hora e meia, passar o tempo, que passe rápido e tu estás-te a prejudicar a ti, estás a prejudicar o clube, porque não estás a fazer o teu trabalho como deve ser, não vais evoluir. Claro. E essa motivação é sempre importante em cada treino e em cada jogo. É evidente que no jogo tu já sentes a adrenalina do jogo. Exato. Não precisas, se calhar, dessa automotivação, porque tu já estás motivado antes de já ir na concentração, já na viagem para o pavilhão, já vais com essa motivação. Por isso, agora, quando uma pessoa quer e almeja atingir certos níveis e certas exigências, acho que a vontade ajuda a suprir outras dificuldades que possam e que vão sempre aparecer pelo caminho, porque isto é assim, uma carreira de atleta não é só feita de coisas boas. Claro. Há vitórias, há derrotas, mas além disso tudo há outras questões que são as lesões. Como tu disseste ao bocadinho, tiveste uma lesão completa, eu também já tive ligamento cruzado anterior, já tive 2 luxações no cotovelo e já nem vou falar dos dedos, porque os dedos é uma desgraça, exato, não é? Exato. Mas isso, quem é guarda-redes e ter os dedos todos ainda não tiveste, ainda vais muito a tempo de ter muitas lesões. Assim espera, é bom sinal. Mas pronto, o tapezinho lá ajuda um bocadinho a segurar as pontas dos dedos, mas é que digas, há alturas muito difíceis, as lesões é a pior parte, sem dúvida. Claro, lesões, porque é assim, uma lesão, eu este ano também tive a infelicidade, logo nos primeiros jogos contra o Benfica me lesionar, tive uma entorse grave e tive bastante tempo parado e ninguém gosta de estar fora. E é o pior que há numa carreira é as lesões, porque é muito difícil, tanto no aspecto físico como no psicológico, porque tu queres recuperar, queres usar a equipa e pronto, tens de recuperar e isso é que é o importante, porque também tens de recuperar bem, se não recuperares bem também nunca mais jogas ao teu melhor nível. Mas uma carreira de atleta é isso mesmo,
nos momentos menos bons, tentar sempre arranjar essa motivação e essa força para ultrapassá-los. E depois as coisas, estando bem, física e mentalmente, as coisas acabam por acontecer da melhor maneira. Exatamente. Bom, nós tivemos aqui uma conversa, acho que sim, já foi uma conversa muito informal. Já foi, não há problema. Sim, por sim, mim, mas se quiseres perguntar mais alguma coisa, está à vontade. Sim, aqui algumas perguntas já foram respondidas. Gostaria só de saber como é que surgiu esta paixão pelo futsal, pelo desporto. É assim, o futsal em si surgiu por acaso, porque nunca foi, porque assim, acho que quase 90% de quem começa a jogar a bola vai com a ideia de futebol de 11. E eu, apesar de ter começado uns joguitos de brincadeira lá no bairro, a opção no inicial foi no futebol de 11. O futsal foi, como te disse, surgiu por um convite de um amigo e que as coisas correram bem e a carreira, se me perguntasses quando eu tinha 14, 15, 16 anos, se queria aquela ideia de ser um grande jogador, não tinha. Era os estudos e conciliava com os treinos, porque me sentia bem a ir treinar. É como eu te disse ao bocado, também era um refúgio também para o dia-a-dia, era um espaço, era aquela hora, 1h30 que ia treinar de alegria, de brincadeira com os meus colegas, de exercício físico, me sentir saudável e essa questão de passar também um bocadinho o tempo, não ser só aquela rotina, casa, estudos, escola, exatamente. E sempre tive essa possibilidade e sempre digo que sou um privilegiado porque fazia o que gostava mas nunca, sou sincero, nunca com a ideia de me vir a tornar um jogador profissional ou de viver disto. Também sou sincero, nunca foi esse. E se calhar por causa disso as coisas foram sucedendo naturalmente, percebes? Eu entrei no futsal nunca na altura tinha pensado sequer jogar futsal. Tive o convite, comecei no Gaia, as coisas correram bem e foram muito tranquilamente por ano após ano, as coisas foram acontecendo naturalmente, sem nunca estar com uma expectativa de que tivesse à espera de me vir a tornar um profissional de futsal e quando menos esperava tive um convite para ser profissional, por isso é o que eu te digo, as coisas às vezes quando têm que acontecer acontecem naturalmente e foi isso que me aconteceu e lembro-me perfeitamente a minha história na seleção, eu acho que foi uma das perguntas que tinhas aí, da questão das seleções nacionais, a minha história na seleção começou curiosamente quando estava no Gaia. Fomos fazer um jogo amigável contra a Seleção A, que estava a estagiar em Passos Ferreira. Na altura de um apuramento já foi em 99 ou 2000, não sei recordar. Eles estavam a fazer um apuramento para um europeu mundial em Passos Ferreira e nós fomos fazer um jogo de treino, o Futebol Clube Gaia contra a Seleção A na altura e as coisas, as coisas correram bem. Foi um treino, nós chegamos a estar a ganhar 1-0 já na segunda parte, aquilo era daqueles jogos que me calhava tudo bem e tudo. E a minha história começou aí. Exato. Na altura o selecionador era o Orlando Duarte e falou com o nosso treinador e perguntou, quem é aquele guarda-redes? Que idade é que ele tem? E na altura eu tinha 20 anos, ainda não tinha 21 e na altura já estava criada a seleção sub-21 e eles iam criar a seleção sub-21 e eu comecei a ir aí. E eu e o João Benedito na altura, éramos os dois guarda-redes na altura e nunca mais me esqueço, porque agora tem-se falado muito da Zambuja, pelos piores motivos, mas a minha estreia foi na Zambuja, dois jogos amigáveis que fizemos contra a Holanda, em que foi a minha estreia pelas seleções e pela seleção sub-21. A minha história na seleção começou aí. Depois houve mais uns torneios, na altura não havia muitas competições e havia poucos estágios. Fizemos esses estágios, esses amigáveis, depois houve mais uns. Foi criada a seleção sub-23, na altura também comecei aí, depois quando fui para o Freixeiro, aí sim foi a minha estreia pela seleção A. E pronto, e é como te digo, as coisas foram-se desenvolvendo naturalmente e eu às vezes digo isto em tom de brincadeira porque eu na altura quando começava a ver, eu sempre trabalhei, como te disse, e quando recebia por fax as convocatórias da Federação, a minha preocupação era dizer, o que é que eu vou dizer agora ao meu patrão, como é que é assim, se eu já justificava para sair às manhãs, como agora vou-lhe dizer que vou estar 3 semanas e um mês fora, depois apanhei para além dos estágios que eram às vezes semanais e comecei a apanhei na altura um Mundial em 2004 em Taiwan e era um mês fora e depois apanhei logo um Europeu em 2005 em Austrália, na República Checa, também tinha aqui 3 semanas e a minha preocupação foi trabalho. Altura, como é que eu vou dizer isto ao meu patrão, como é que ele vai... E pronto, e confesso porque na altura se tinha uma pessoa que
que me ajudou, porque se fosse outro, opa, não tinha hipótese. Claro. Mas pronto, felizmente foi uma pessoa que me ajudou e que me permitiu pisar esses palcos, porque muito sinceramente era muito difícil se tivesse outro tipo de entidade patronal, se não fosse quem eu tenho e quem eu tinha na altura, não tinha hipótese de conciliar, porque uma coisa é jogares como amador e fazeres agora ao campeonato, treinares à noite e jogares ao fim de semana, outra coisa era isto, treinar de manhã e treinares à noite e depois mais jogos, porque na altura já fazíamos jogos a meio da semana, os jogos eram na Sport TV e às vezes havia jogos em Lisboa a meio da semana e depois havia os estágios, havia estágios mesmo da própria equipa, depois estágios da seleção, foi muito difícil e que eu só consegui conciliar porque tinha um patrão que me ajudou e que me permitiu conciliar desta maneira. Mas como te digo, as coisas aconteceram sem nunca, por isso eu te disse, eu nunca tinha o objetivo de, aqui o meu problema foi o contrário, foi tipo, ok, tenho um convite para ser profissional, como é que eu vou explicar isto ao meu patrão? Exato. O meu caso foi um bocadinho ao contrário, o meu problema foi mais esse. Mas de resto é como eu te digo, às vezes as coisas quando criamos demasiadas expectativas nas situações, acho que as coisas acabam por não correr tão bem. Acho que devemos dia a dia e as coisas correrem bem, também tenho que ser sincero, às vezes temos que ter uma pontinha de sorte em tudo. Claro. Se calhar num momento, se calhar fui fazer aquele jogo com a seleção o jogo correu muito bem, podia ter corrido mal e se calhar a história da seleção não começava. Se calhar no Miramar fiz uma grande última época, podia ter feito uma época muito má e não tinha sido contratado pelo Freixeira, isto é tudo depois, sempre me disseram, o futebol neste caso é o momento e depende muito do momento que tu tiveres e que me tiveres a jogar. E nessa altura, nos momentos fulcrais, correu-me tudo muito bem e as coisas foram sucedendo naturalmente. E eu ainda nesta idade continuo ao mais alto nível, sou-te sincero, se me perguntasses há 3, 4 anos atrás, diria-te se calhar possivelmente já ia acabar a minha carreira, mas as coisas, é como eu te digo, sem expectativa as coisas vão acontecendo naturalmente e ano após ano eu vejo as coisas, porque a minha idade eu tenho que ver assim, não posso ver, eu tenho que ver a curto prazo e ver conforme vou sentindo e no final de cada época analisar friamente comigo mesmo também, porque assim, se há coisa que eu não vou querer é sentir-me a arrastar, isso não quero me sentir útil para a equipa e não quero ser aquele lá, porque ter 41 está ali a fazer número, não. Eu também quando entro é para jogar, é para treinar e é para jogar. Claro. Porque para isso a minha mentalidade sempre foi essa e por isso tenho que me sentir bem comigo mesmo, porque não quero enganar ninguém, nem muito menos a mim próprio. Por isso, enquanto me senti bem, enquanto também senti que as pessoas e as equipas têm confiança no meu trabalho, vou continuar, isso é certo. Muito bem. Por acaso eu tenho, como já referi anteriormente, tenho acompanhado, tenho tudo. Acompanhei também, entre aspas, em direto a tua lesão e assim. E também fui percebendo que ao longo dos tempos a equipa foi cada vez desmoralizando mais. Às vezes derrota atrás de derrota ou assim, foi acabando por isso acontecer. Mas uma pergunta que também podia ser, já falámos o que teve que abdicar para se tornar um guarda-redes, cuidados com a alimentação, com a sua saúde. Assim, é evidente que isto é como tudo na vida, não é? À medida que a idade vai avançando, nós também temos que ter mais cuidados connosco próprios, porque senão também não conseguimos estar a este nível. Felizmente as lesões graves que tive sempre fui ultrapassando, sempre recuperei bem, isso é essencial, porque quase todos os desportistas acontece uma lesão grave e se tu não tratares bem uma lesão e não consegues jogar muito mais. A 100%. Então os gajos jogar a 100% e tu não estando a 100%, tu não rendes, pronto. Agora, isto respondendo assim à tua pergunta, cuidados, é evidente que tenho cuidado mesmo agora com esta questão da quarentena. Eu estou a fazer um plano também de contenção, digamos. Tenho ido correr, tenho cuidados com a alimentação, isso tem que se ter. Porque tu, com esta idade, se não tiveres certos cuidados, não consegues estar a este nível. Mesmo que sejas guarda-redes, se tu só comeres e não fizeres nada, claro. E tens de ter certos cuidados e isso eu tenho. E faço por me manter ativo, vou sentar a minha corridinha, não digo todos os dias, mas pelo menos manter um bocadinho, porque senão é muito difícil, tu chegas a um patamar e depois a idade vai avançando, se tu não tiveres certos cuidados, tu não consegues estar bem fisicamente.
Mas também não sou sincero, quando tenho que comer a minha francesinha como, quando tenho assim, espaço para tudo há sempre. Exato. Agora, é evidente convenceres até para prevenir certo tipo de lesões, percebes? Assim, as lesões que eu tenho tido, infelizmente, são sempre lesões ósseas ou agora esta entorse foi uma entorse muito complicada, mas a nível muscular lembro-me de ter tido uma ruptura muscular no Pinheirense, mas até foi uma questão de tipo um arranque que pode acontecer. Já vi jogadores, não creio que seja uma questão de idade ou de falta de. Já vi situações musculares a acontecerem em jogadores de alta competição e têm ultra cuidados e acontecem, por isso não são tipos de situações. Agora, ter cuidados com a alimentação tem que se ter, porque senão nós também depois não. Também não podemos ir. É aquilo que eu estava a dizer, também quero me sentir bem comigo próprio e sentir-me útil e não ser ali que coitadinho, vamos dar-lhe, não. Quando quero ir para treinar e para jogar. Isso é certo. Muito bem. Já falámos então sobre os títulos, sobre os clubes onde já passou, com várias conquistas que teve, as idas à seleção. Qual é a sensação de representar o país? De conseguir vestir aquela camisola e estar a representar o país? É assim, sou-te sincero, acho que é uma opinião geral, acho que é o expoente máximo, é o máximo que podes almejar. E na altura, eu acho que não tive bem a noção. Quando eu me estreiei pelo Sub-21, a minha primeira internacionalização, não sei se pela idade, acho que não tinha bem a noção do nível que estava a atingir. Porque também, eu acho que também na altura aconteceu tudo muito rápido. Porque eu tinha começado no futsal há bem pouco tempo, nunca fiz formação de futsal. E é como te disse, comecei muito rápido e aí acredito que atingi um certo nível demasiado rápido e nem tive bem a percepção do que estava a atingir na altura. E depois da mudança para o Freixeiro, quando eu encarei aquela realidade do profissionalismo, nunca tinha treinado de manhã e à noite, nunca tinha feito treinos diários, aí sim, aí tive o primeiro clique e disse, porra, não, já estou num nível muito elevado, e depois conjugou-se nesse início da época no Freixeiro, conjugou-se com a chamada seleção, e aí sim, a chamada seleção acho que é sempre especial, porque sabes que estás no expoente máximo, estás na seleção A, e aí sim eu tive a percepção, e depois estás numa competição como um mundial, aí tu percebes a organização, percebes toda a máquina que é uma organização de FIFA, tu aí num curto espaço de tempo aí ficas a perceber, tipo, não, eu estou a representar um país, estou na competição mais importante de seleções do mundo e aí tu tens a percepção que estás a fazer parte de um lote de 14 jogadores que são os melhores do país e que representam o teu país. Aí sim, aí foi o clique e aí percebi finalmente percebi mesmo inteiramente o que é representar o teu país e é que estás naquele nível e saber que estás no máximo que qualquer atleta pode atingir. E pronto, é um orgulho como é para todos os jogadores que representam a seleção, é sempre um orgulho e são recordações que te ficam e é o que fica numa carreira desportiva e que no meu caso sempre conciliada com a parte profissional ainda mais sabor tem, porque sou sincero, não é fácil. Era como eu te dizia, eu tinha a minha rotina durante 3 anos, na altura representava o Freixeiro, eu quase não tinha, sou sincero, mas lá está, são opções, eu quase não tinha vida própria. Mas é como te disse, são opções, tu a partir do momento que as tomas e a partir do momento que conseguias conciliar, pronto, tinha que fazê-lo. E foram 3 anos muito difíceis, porque não é fácil para calcular uma pessoa acordar de manhã e treinar, voltas do teu treino, preparas já o saco para o treino da noite, trocas de roupa, vais trabalhar à tarde, trocas de roupa outra vez, vais direto para o treino. Eu saía muitas vezes de 8h30, 9 menos um quarto de casa, e chegava a casa à meia-noite. E andei nisso 3 anos assim, e só tinha praticamente o domingo de folga, que me deves calcular não é fácil, mas são opções e não me arrependo de nada. Agora é muito difícil, não é fácil, tens que ter uma estrutura mental e física também muito forte, mas no fim o que interessa é tu perceberes que esse esforço valeu a pena e que conseguiste atingir um patamar elevado e o auge da tua carreira, como é lógico, é a seleção. Agora mais uma pergunta.
desde que tu entraste para o futsal, sempre tiveste aquela ideia de. Tiveste alguma inspiração, digamos assim, alguém que tu visse jogar que te Olha, fizesse gostar daquilo? sou sincero, se fosse por inspiração, tinha ficado no futebol. O meu ídolo na altura era o Vítor Bahia. O Vítor Bahia não foi para o futsal, por isso estava desgraçado, não tinha ido para o futsal. Não, sou sincero, é como te disse há bocado, as coisas acabaram por se desenrolar muito naturalmente. Nunca tive nenhuma referência, assim, aprendi sempre. Nós acho que em qualquer momento, em qualquer situação, tentamos tirar sempre algo positivo em tudo. E eu na altura estou sincero, na altura, quando comecei a ir à seleção, tinha o João Benedito, que era uma referência na altura, porque era quem me acompanhava na seleção. E eu vi-o ali como uma referência, porque sou sincero, eu na altura que comecei no futsal não conhecia, sabia um bocadinho a história anterior do futebol de salão, ouvia-se falar às vezes da LASA, aquelas equipas que ainda cheguei a jogar algumas vezes contra essa, mas não tinha assim uma ideia muito, sou sincero, não tinha ideias de jogador, porque na altura eu tinha feito a minha formação toda no futebol de 11. E os meus, e aquilo que eu digo, os meus ídolos, ou na baliza na altura, uma inspiração, não passava pelo futsal porque não tinha sequer, não conhecia. Só que quando comecei a entrar no mundo do futsal, e aconteceu tudo muito rápido. É como eu te disse há bocado, principalmente a minha estreia pela seleção sub-21 foi muito rápida. Eu comecei com 19 anos no Gaia, aos 20, ainda não tinha chegado aos 21, comecei a ir à seleção. Por isso eu não tinha assim uma referência. Comecei a conhecer os jogadores na altura que eram referências do Sporting, na altura de Correio da Manhã, e na altura, se calhar, a referência que eu se calhar tinha na altura e que me acompanha durante os anos que eu trabalhava com ele era o João Benedito, porque trabalhava com ele nos estágios da seleção, estive com ele há algum tempo e aprendi e evolui muito com ele, como é lógico, e evolui com ele na seleção e evolui com os outros meus colegas, com o Tony, no Miramar também aprendi bastante, evolui bastante no Miramar. No Freixeiro tive o Rock, tive quem me acompanhou na altura e sempre tentei evoluir eu próprio e tento sempre alguma referência. A minha referência, mas é o que eu te digo, posso ter sempre uma referência, mas se tu não fizeres o teu trabalho, também não é só a ver, tens que evoluir, tens de treinar e tens de trabalhar e tentar sempre ver as tuas debilidades e ver o que é que podes trabalhar mais forte para melhorar, e isso também é, como tu disseste há bocado, observar, ver jogos, isso é sempre tudo muito importante. Eu não, no início, quando tinha a passagem que te falei do futebol de 11 para o futsal, não é fácil, eu tive que observar muito, porque uma das coisas que me acontecia muito no início era aquelas quedas, a barreira saía a deslizar pelo chão, por exemplo, e eu comecei a ver, não, isto aqui no futsal fazem muito aquela parede, fazem muita posição baixa, e isso, lá está, foi visto, foi treinado e foi situações que tive que corrigir. É evidente que num processo de aprendizagem há coisas que há jogos que corriam menos bem, há jogos que corriam muito bem, mas é tudo uma fase de aprendizagem e eu tinha que observar muito, porque, como te disse, numa posição assim tão específica, a passagem do futebol para o futsal é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande, eu tive alguma dificuldade, mas, no entanto, tendo essa dificuldade, sempre as coisas foram acontecendo naturalmente e acabei por chegar a um nível muito elevado, se calhar, é como eu te disse, sem contar que fosse um crescimento que atingisse esse nível tão rapidamente. E as coisas, mas é que te digo, sem grande expectativa, as coisas foram acontecendo naturalmente. E é o que eu digo, eu digo isto em tudo, não é só no futsal, mesmo na vida, é viver um dia de cada vez. Treinas, vais ter um dia a treinar, amanhã vai ser melhor, amanhã vais evoluir mais, e tens de ter esse pensamento e as coisas vão acontecendo naturalmente. Uma última questão também, para não estar aqui a ocupar mais tempo. Tranquilo. Como é a sociedade hoje em dia, não. Como toda a gente sabe, o futebol é visto como o principal desporto. Eu gostaria de saber a tua opinião. O que é que podia ser feito para valorizar mais este desporto, o futsal? Porque ambos os desportos são, entre aspas, a jogar futebol. Porque é que o futebol tem uma certa visibilidade maior que o futsal se ambos praticam a mesma coisa, entre aspas? Assim, como deves, assim, não é fácil perceber, o futebol tem muito mais história, tem muito mais, é o desporto rei, como tudo, assim. Mas eu posso dizer que o futsal, desde a altura que eu comecei até agora, teve uma evolução muito grande.
muito grande mesmo, e acredito que tem ainda muito mais para evoluir, e eu também temos que ser muito frontais com isto. Esta entrada, o Sporting já existia na altura, mas entrando equipas com expressão que tenham nome de futebol de 11 é muito mais fácil e cativa muito mais, quer as transmissões televisivas, quer as publicidades. Opa, isso é mesmo assim, porque assim, se me perguntares, e muita gente que não esteja, é assim, nós que estamos no meio do futsal, se calhar na altura, eu dava sempre este exemplo, na altura se há um Freixeiro Benfica, quem estivesse dentro do futsal via esse jogo. Dava esses jogos na televisão e acompanhava quem é da área, mas quem não fosse, agora acredito que haja mais informação, mas na altura se calhar quem não percebesse de futsal e tudo, tipo, havia nomes de equipas que se calhar faziam um zapping, viam, epá, que nome é este? E mudavam, e percebes? E acho que também acredito que hoje em dia o facto de também termos alguns nomes que também associados a equipas de futebol também beneficia muito o futsal. Se bem que também houve uma evolução muito grande e muitas equipas já são conhecidas, mas acredito que também o facto de termos muitas equipas ligadas ao futebol de 11 também trazem mais projeção ao futsal. Agora, é evidente que o futebol nunca vai deixar de ser o desporto rei, e é o desporto que movimenta, assim, que tens campeonatos 100% profissionais. Nós, infelizmente, no futsal não temos um campeonato 100% profissional. Em Espanha temos campeonatos profissionais e tem a visibilidade que tem, e nós aqui temos a visibilidade que tem, mas sabemos que é um lote muito reduzido de equipas. Sim. E as outras tentam encurtar as diferenças, que é assim, não se pode exigir a uma equipa que treina 1h30 por dia que vá jogar com as mesmas armas uma equipa que treina 5, 6 horas por dia, ou que um orçamento de 100 mil euros com uma que tem 1,5 milhão ou 2 milhões, quer dizer, mas isto é como em tudo, em todos os esportes. Agora, a diferença do futsal, agora, acredito plenamente e tenho essa certeza que o futsal evoluiu muito, e as transmissões televisivas são um bom exemplo disso. Temos agora também a nossa seleção que também atingiu um título bastante importante e que deu outra projeção, e a ver se agora só falta também trazer o título mundial, mas sem dúvida também tem-se trabalhado bem nesse sentido, e acredito que também tendo algumas equipas profissionais a qualidade sobe, e conseguimos ombrear com as melhores seleções do mundo. Por isso nós temos um campeonato muito competitivo, mas sabemos que não sendo um campeonato 100% profissional, vão existir sempre diferenças entre as equipas. Cabe às equipas mais fracas tentarem encurtar essas diferenças. Exato. Não é fácil, mas o campeonato tem sido competitivo, e a cada ano que passa sinto que a qualidade também tem aumentado. Eu tenho acompanhado, como já referentes, tenho acompanhado os diferentes campeonatos, as diferentes épocas, e uma coisa que tenho visto, sem dúvida, o Benfica e o Sporting distinguem-se das outras equipas todas, mas já se me recordo esta época. Espera aí. Estão-me a ouvir? Aí. Está algum problema aqui na internet, não sei se... Conseguem-me ouvir? Mas é para... Houve aqui só um problema com a internet. Não há problema, já voltou a gravação. Ok. Estávamos a falar sobre as diferenças entre o futebol e o futsal. Acho que já ficou a ver. Agora, não sei se tens algum conselho para quem se quer tornar profissional. É aquilo que eu tinha dito. Acho que quem quer começar assim uma carreira, nunca, na minha opinião, e pelo menos isso aconteceu comigo, é nunca pôr as fasquias demasiado altas. E isto às vezes também começa de casa, porque, como eu disse, eu comecei muito cedo, o meu pai acompanhava, mas o meu pai ia ver os jogos e nunca estava sempre no canto dele, nunca dizia nada, nem sequer em relação ao jogo, muito menos que o treinador. Eu posso dizer, nestes anos todos de carreira que tenho, já são bastantes, nunca questionei um treinador porque não joguei aquele jogo ou porque não me pôs a jogar aquilo. Nunca. Podia demonstrá-lo, se há num treino, ou se calhar, porque assim, também quem não sente não é filho de boa gente, também não vou quando achava que as coisas não estavam a ser justas, demonstrava e fazia questão no treino
de demonstrar que aquelas pessoas estavam erradas, mas é assim, só demonstrando, é só tu treinando mais e treinares e melhorares ainda mais e as pessoas verem que estavam enganadas. E já me aconteceu situações dessas em que as pessoas, algumas delas, no fim, felizmente quase todas, reconheceram mas isto nunca guardei mágoa de nenhum treinador, tenho um excelente relacionamento com toda a gente no meio de futsal e tudo, nunca tive problemas desse. Agora, mas pronto, acho que o essencial é tu primeiro fazer o teu trabalho e nunca criares demasiadas expectativas, fazer sempre o teu trabalho diário, sem nunca almejares que tenho que fazer isto porque eu quero ser isto, ou quero um dia, é assim, é bom teres essa ideia e teres isso no teu íntimo, mas nunca ponhas isso à frente do teu trabalho diário. Faz sempre o teu trabalho diário de uma forma séria, tranquila, porque eu disse isto ao bocado de casa, porque às vezes o mau exemplo começa de casa, porque infelizmente cada vez são mais os exemplos dos pais que incutem nos filhos que são os Ronaldos desta vida, estamos a falar agora no futebol, os Ricardinhos no futsal, que querem ser uns Ricardinhos, e acredito que a situação já começa mal já de casa. Acho que é importante também a estabilidade psicológica e mental, também começa em casa, e só aí tu vais ser forte depois a passares essa situação para o treino e para o jogo, porque se tiveres uma pessoa porque ao fim e ao cabo não é só incutir, é pressionar e depois as coisas nem saem bem. Se tu vais com aquela pressão de que tem que fazer isto, que tem que ser isto, não, vai ser muito difícil. Podes chegar lá, mas são poucos casos, há poucos Ricardinhos. Não é? O Ricardinho jogou comigo, ele tinha 16 anos antes de ir para o Benfica, fez uma época comigo e aquilo é um tipo de jogador que te aparece em milhares e nem todos são Ricardinhos, é isso que eu digo. E acredito que mesmo ele, com o talento que já tinha puro dele, que nasceu com ele também trabalhou muito para chegar onde chegou. Mas se calhar é isso que eu te digo, ele se calhar na altura com 16 anos nunca pensava ir para o Benfica. E foi logo no ano a seguir, foi com 16 anos foi para o Benfica e as coisas se calhar aí chegando a esse nível, quando ele não contava, se calhar teve essa oportunidade e sim, se calhar viu que era uma oportunidade para ele evoluir e aí acredito que trabalhou muito, porque não é fácil, depois falava algumas vezes com ele, não é fácil cuidar dele, mudar de cidade, deixar os pais aqui, deixar tudo para trás. Mas são opções e ele, felizmente por ele, que eu gosto dele, ele sabe, e chegou ao nível que chegou e que está hoje em dia, porque trabalhou também para chegar lá. Agora, mas nunca, e principalmente nunca pisando ninguém, nem nunca maltratando outras pessoas, porque isso não é preciso. Tens é que fazer o teu trabalho e depois em tudo na vida ter uma pontinha de sorte, que às vezes é essencial. Eu conheço muitos jogadores, muitos atletas que treinaram comigo e que jogaram comigo, tanto no futebol como no futsal, e tinham um talento enorme e muitas vezes não chegaram a níveis elevados, muitas vezes porque não quiseram, muitos infelizmente, ainda se vê aí, mesmo no futsal, eu vejo aí às vezes jogadores que eu às vezes vejo como é que estes jogadores estão aqui nos distritais, como é que estes jogadores estão numa segunda nacional. Às vezes acredito que muitos não tenham tido essa oportunidade, mas muitos se calhar tiveram essa oportunidade e não souberam agarrar. É tudo uma questão de mentalidade e do que as pessoas querem. Agora, acredito que as pessoas com trabalho e tudo, e uma pontinha de sorte, que eu digo sempre, isto em tudo na vida é preciso ter às vezes uma pontinha de sorte, as coisas acabam por acontecer. E no meu caso pessoal, como eu te disse, as coisas foram acontecendo sem eu criar demasiada expectativa ou sem ter um objetivo de quero chegar à seleção, quando comecei isto longe, nunca pensei em chegar ao patamar que cheguei, como te disse, e as coisas foram surgindo naturalmente sem nunca criar aquela pressão de que eu vou entrar nisto e quero. Não, as coisas quando têm que ser acontecem e felizmente as coisas aconteceram e posso dizer que até agora tenho muito orgulho na carreira que tenho feito até agora. Assim, das minhas opiniões, sim, eu tenho esforçado imenso. Infelizmente já tive 2 lesões muito graves. Neste momento foi esta no joelho e foi outra lesão que foi proporcionada por uma bola no peito, que me abriu uma bolha de ar no mediatismo. Tive que ficar internado e assim, e sei perfeitamente que essa lesão que tive que ficar internado e tudo foi muito difícil de recuperar, muito difícil.
depois mesmo quando eu já recuperei, voltei aos treinos. Sabes, depois é todo um processo, depois de ganhar a confiança, pá, depois o guarda-redes é assim, sabemos que um guarda-redes não é uma posição nada fácil e tu tens de ter muita coragem. Exato. Pá, e há lesões graves que tu depois voltares, pá, tens que Ser muito forte. ser muito forte mentalmente, principalmente. Com guarda-redes e depois quando se tem lesões graves, tive uma lesão grave que foi do joelho, tive quase 6 meses parado, pá, e confesso que para além da recuperação que é difícil, o período que é, o tempo que é, no início não era fácil, porque eu lembro perfeitamente, eu acho que é como se tivesse sido há uma semana, eu lembro do meu primeiro treino livre, fizemos uma peladinha, pá, eu tinha bolas às vezes a passarem perto do meu pé e eu não esticava com receio, Com medo. parece que está tudo com medo. Pá, e isto depois vais perdendo com os treinos e tudo, e felizmente na altura as coisas aconteceram bem, não tive nenhuma recaída, mas não é fácil e tens de ser forte mentalmente. Quando tem uma lesão grave, tens que ser muito forte mentalmente, recuperar bem e depois tentar voltar o mais rápido possível, mas muito forte mentalmente, porque senão vai ser difícil. Pronto. Assim, por mim as perguntas já terminaram, era só isto. Agradecer-te mais uma vez por me conceberes esta entrevista, por me ajudares. Desejar-te as maiores felicidades, obrigado. os maiores sucessos na tua carreira. Obrigado, e tu também, que voltes aí ao ativo e com calma, também és novo, por isso, obrigado. Sem stress, com calma. Sim, pedir a autorização mais uma vez, isto só mesmo para ficar gravado, autorização para a imagem. Tranquilo. E era só isso. Então, agradecer mais qualquer uma coisa, vez. estás à vontade. Tudo bem. Continuação. Ok, tá? continuação. Um abraço. abraço. Tchau, um abraço. Tchau.